E aí, já parou para pensar que aquele código que a gente escreve hoje, sabe? O if else de sempre, pode estar com os dias contados? Pois é. A gente vai embarcar numa jornada que vai da programação que conhecemos para um futuro em que a tecnologia não vem para roubar nosso trabalho, mas para, olha só, turbinar o nosso cérebro. É uma análise sobre o que essa evolução toda reserva para a gente. E a chave para entender esse futuro todo está bem aqui, nessa frase. É a grande virada de mentalidade para o que os especialistas estão chamando de Sociedade 5.0. A ideia aqui não é mais criar máquinas para fazer o nosso trabalho, mas para pensar junto com a gente. É uma verdadeira simbiose entre a mente humana e a inteligência artificial. Beleza, para a gente não se perder nessa história, nosso mapa vai ser esse aqui. Primeiro, a gente olha onde estamos pisando hoje. Depois, vamos entender a grande mudança de foco, de automação para ampliação. Aí a gente vai dar uma espiada num futuro bem radical, com a tal economia de agentes, ver o que isso significa para as nossas carreiras e, no fim, entender por que nada disso faz sentido se não for sustentável. Certo, vamos lá, começando pelo começo. Para a gente conseguir imaginar o futuro, é bom ter os pés bem firmes no presente, né? O que é que sustenta o mundo digital que a gente conhece hoje? A base de tudo que a gente usa hoje, dos aplicativos aos grandes sistemas, está aqui. Regras lógicas, como a gente organiza os dados e jeitos de trabalhar em equipe, tipo o Scrum e Git. Isso tudo nos trouxe até aqui, sem dúvida. Construiu o mundo como ele é. Mas e se todo esse alicerce estiver prestes a ser trocado por algo completamente novo? É exatamente aqui que a história começa a virar. A grande revolução, veja bem, não está no hardware nem no software, está na nossa cabeça. A gente está deixando para trás aquela obsessão de automatizar tudo para começar a pensar em como ampliar a nossa própria inteligência. Olha só essa comparação. A diferença é gritante, né? A indústria 4.0, que é o que a gente vive hoje, focou tanto em automação que quase nos transformou em meros fiscais de máquina. Já a sociedade 5.0 vira completamente o jogo. Ela quer usar a tecnologia para nos deixar mais espertos, mais criativos, colocando o ser humano de volta no centro de tudo. E isso não é papo de futurista não. Já tem estudo mostrando que a IA generativa, quando é usada como uma parceira e não como uma substituta, pode aumentar a produtividade em até 40%. Imagina só, é quase dobrar a capacidade de resolver problemas, não por trabalhar mais, mas por trabalhar de um jeito mais inteligente. O segredo está todo em como a ferramenta é pensada. Agora, segura aí, porque a gente vai entrar num território que parece ficção científica, mas que está batendo na porta. Vamos falar de um futuro onde programas de computador negociam e fecham negócios entre si. É, isso mesmo, uma economia totalmente nova e autônoma. Tá, mas o que raios é essa tal de economia de agentes? Pensa assim, é como se cada programa de IA fosse uma pequena empresa. Eles têm o próprio dinheiro, negociam serviços um com o outro e fecham contratos digitais, os famosos smart contracts, numa rede super segura como a blockchain. E o mais doido, tudo isso sem precisar de um chefe humano para dar o ok. Essa imagem aqui ajuda a visualizar perfeitamente. Imagina um programa que cuida do estoque de uma loja. Ele nota que um produto está acabando e, sozinho, conversa com outro programa, o agente financeiro, para liberar a verba. Na sequência, ele contrata um terceiro programa, o agente de logística, para fazer entrega. E pronto, tudo automático, seguro, registrado na blockchain, sem um único e-mail ou telefonema. Parece incrível, né? Mas e a gente? Onde as pessoas entram nessa história toda? Pois é, toda essa tecnologia cria um desafio gigantesco para nós. Como é que a gente se mantém relevante no mundo que pensa sozinho? E agora vem o dado que deveria tirar o nosso sono. Estima-se que 39% do que a gente sabe fazer profissionalmente hoje vai ser basicamente inútil até 2030. Pensa nisso. É quase metade das habilidades do nosso currículo perdendo o valor em pouquíssimo tempo. E nem vem pensar que isso é problema para o futuro, viu? Porque hoje, agora mesmo, 74% das empresas já estão penando para encontrar gente que entende de IA e de análise de dados. Já existe um buraco, um abismo enorme entre as ferramentas que existem e as pessoas que sabem usá-las. Esse gráfico aqui escancara o tamanho do problema, o tal do abismo de talentos. De um lado, tarefas repetitivas e administrativas sumindo. Do outro, uma busca desesperada por especialistas em IA, em dados, em sustentabilidade. E só tem uma ponte para cruzar esse abismo: aprender, desaprender e reaprender, sem parar, o tempo todo. Só que tem um porém. Existe uma condição para tudo isso acontecer. Uma regra de ouro que não pode ser ignorada. Todo esse avanço tecnológico só vale a pena se for sustentável.
Senão, não é progresso, né? É só um jeito novo de criar problema. A mensagem é essa, curta e direta. A inovação do futuro tem que nascer com o selo ESG, responsabilidade ambiental, social e de governança. Aquela ideia de TI verde que antes era um diferencial, hoje é o ponto de partida, é o básico. Porque essa explosão de inteligência artificial tem um preço alto, e quem paga é o planeta. Treinar esses modelos consome uma quantidade absurda de energia e de água para resfriar os data centers. Isso quer dizer que o programador do futuro não vai ser só bom de lógica não, hein? Vai ter que ser bom de ecologia também, criando algoritmos verdes que já nascem pensando em economizar recursos. Então, resumindo a ópera, o que a gente leva de tudo isso? 4 lições de casa para o futuro. Primeira, mudar o nosso foco de automação para ampliação humana. Segunda, começar a desenvolver sistemas pensando nesse mundo de IAs autônomas. Terceira, investir pesado, mas pesado mesmo, em requalificação. E, acima de tudo, lembrar que a tecnologia tem que servir ao planeta, e nunca o contrário. E a gente termina com essa pergunta martelando na cabeça. Se as máquinas vão ficar cada vez melhores nas tarefas lógicas, repetitivas, o que sobra para a gente fazer? O que nos torna de verdade insubstituíveis? Vai ser a nossa criatividade? A nossa empatia? O nosso senso crítico? A resposta que a gente der para essa pergunta vai definir não só o futuro do trabalho, mas o nosso próprio futuro como espécie.